né? Quase que hoje eu não chego a este lugar. Foi muito difícil. Mas o Senhor concedeu-me vitória, né? Deus é poderoso, soberano, governa sobre todas as coisas. Quem esteve no culto aqui domingo? Amém? Ó, quase todo mundo. Foi bênção, não foi, igreja? Tremendo, poderoso, não foi? Logo quando eu me converti, nova convertida, eu aprendi que o culto não é para nossa satisfação, que o culto é para Deus. A gente vê muito assim, hoje o culto não foi bom, né? Ixi, hoje o culto foi só a misericórdia. Tem dia que diz, hoje o culto foi bom, né? Assim, eu aprendi que não é, o culto é para agradar a quem? A Deus. A primeira oração nós fazemos de entrega a Deus. Os louvores são para entronizar Deus. O momento da oferta é um momento de adoração a Deus. Tanto na oferta quanto do dízimo, nós honramos. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos. Porque Ele nos dá e em gratidão nós devolvemos a Ele. Então é para Ele. Aí vem a palavra onde Deus fala com a sua igreja. O momento da conversão, aonde as pessoas decidem por Jesus, entregam sua vida a Jesus. Novamente, Jesus é o centro. Amém, igreja? Mas, entretanto, todavia, contudo, apesar do culto ser para Ele, o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos permite nos deleitarmos na sua presença, como foi domingo. Não é verdade? Que Deus bom, que nos agracia, que nos abençoa ricamente. E domingo o Senhor falou por meio do pastor Rafael, nos relembrou por meio do pastor Rafael, quão próspero, quão rico nós somos. Porque Jesus já conquistou na cruz do Calvário todas as sortes de bênção. Pastor Rafael nos relembrou que nós somos um povo abençoado e que as bênçãos correm atrás de nós. Glória, tremendo, não é não? Amém. E por meio da pastora Rogéria, o Senhor nos falou que diante das nossas impossibilidades, Ele nos dá vinho novo, uma alegria nova, maior e melhor do que a primeira. Ô glória, eu fui para casa com os meus cestos cheios. Amém, igreja? Eu fui transbordando, levando, não tinha cesto. Estava igual a botija da viúva que o azeite transbordava, levando para casa as minhas bênçãos. Liguei aqui na terra. Então nós vamos viver esse ano extraordinário de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus já conquistou todas as coisas e o Senhor trabalha nas nossas impossibilidades. Então o ano de 2019 não pode ser diferente do que senão extraordinário. Amém, igreja? Quem é que vai viver o extraordinário de Deus? Nós já estamos vivendo. Ô glória, nós já estamos colhendo. Aleluia! Amém? Oh glória! Nós já estamos colhendo e aquilo que os nossos olhos físicos não veem, nós já estamos contemplando com os olhos espirituais, com os olhos da fé, não é, igreja? Mas hoje o Senhor vai nos lembrar, o Senhor vai nos trazer à memória que Ele tem todas essas grandes bênçãos, tudo o que foi falado que nós somos e que seremos em Deus, é verdade, vai acontecer. Mas hoje o Senhor quer nos lembrar que temos um rival, um inimigo, um adversário que trabalha 24 horas por dia para tentar impedir que essas bênçãos cheguem para nós e que vivamos esse extraordinário. Então hoje a mensagem é de alerta, para que a gente possa viver essa vitória que já é certa. Amém? Nós, como verdadeiros cristãos, devemos entender que estamos em guerra. Nós temos um adversário. Que adversário é esse? Satanás. Satanás é o nosso adversário. Deus criou tudo que existe, inclusive os seres celestes. Colossenses 1,16 diz assim: neles foram criados
todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados e sejam potestades. Tudo isso foi criado nele. Nele quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus estava presente na criação. Jesus era o verbo de Deus quando Deus trouxe à existência todas as coisas. Então, em Jesus foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Márcia, e o que é isso que ele diz? Sejam tronos, dominações, principados e potestades. São hierarquia dos seres angelicais. Porque eles são bem organizados, tem uma hierarquia. Que nós não vamos discutir ela hoje. Mas, e Deus os criou com que objetivo? Deus criou esses seres para servir a Deus, a Ele, ao seu propósito. Existem os anjos de louvor, para louvar. Existem os querubins, anjos da guarda, que ficam diante do trono de Deus, guardando o trono de Deus com as suas asas estendidas. Existem os anjos que são mensageiros, o anjo Gabriel, o mais conhecido de todos, que anunciou a Maria, a vinda de Jesus, que anunciou a Zacarias que Isabel seria mãe. Existe anjo de guerra, de luta, Miguel, que foi lá ajudar Daniel, quando ele estava orando e a bênção não chegava, e que vai derrotar também Satanás, que vai vir para a guerra do Armagedon. Então, existem milícias de anjos. O autor de Hebreus 1 diz que esses anjos, eles servem como ministro de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses que vão herdar a salvação, igreja? Nós. Então, esses anjos estão a serviço de Deus ao nosso favor para ministrar as nossas vidas. É por isso que nós não oramos a anjos, nós oramos a Deus, porque esses anjos, eles estão a serviço de Deus. Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, Deus criou todos esses seres angelicais. Entre eles, ele criou um querubim. E que a Bíblia diz que esse querubim era um querubim ungido. Belo, suas vestes eram de finas joias presas com ouro. Lindo, o selo da perfeição. Mas esse anjo tão belo, tão lindo, ele se envaideceu e quis ser igual a Deus. Esse anjo é Satanás. E o que hoje eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar com liberdade, porque eu acredito que essa igreja crê no livre-arbítrio. Então, vou usar referências que geralmente só quem crê no livre-arbítrio usa. Amém? Então, Isaías 14, a partir do versículo 12, diz assim. Olha como Isaías o descreve. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Na verdade, na Bíblia não aparece o nome Lúcifer. Lúcifer é a tradução de estrela da manhã. Porque numa tradução bíblica foi utilizado. Porque Lúcifer é aquele que dá a luz. Né? E aí a Bíblia o descreve. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que provavas as nações. E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol. Seol é o inferno, ao mais profundo do abismo. Então, Satanás, diante de toda a beleza e de toda a glória, se envaideceu e foi lançado fora. Ezequiel 28, a partir do versículo 11, diz assim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Tiro aqui é a personificação da pessoa do diabo. E dize-te, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição. Olha aí, se referindo a ele. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus.
Cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os pífaros, porque ele era anjo também de louvor. Junto com ele, quando ele foi feito também os seus instrumentos para que ele ministrasse no trono de Deus. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, ou seja, ele era por isso que ele tinha tanta luz, porque ele recebia a luz da glória de Deus. Ele estava diante do trono de Deus, guardando Deus, as suas asas estendidas, protegendo o trono de Deus. E ele recebia o reflexo da glória de Deus. Só que ele não quis apenas refletir a glória de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Aí ele continua dizendo: estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, ou seja, nas pedras brilhantes. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância da tua riqueza, em algumas traduções diz, pela abundância do teu comércio. O seu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas, ou seja, das pedras brilhantes. Então Satanás envaideceu o seu coração e não era mais suficiente dar louvor a Deus e brilhar, refletir o reflexo de Deus. Seu coração se envaideceu e ele foi lançado fora da presença do Senhor. Diz a Bíblia em Apocalipse 12 que quando ele caiu, que ele desceu, ele levou consigo 1/3 dos anjos. Então Satanás, com esse 1/3 dos anjos, se tornou-se ali o inimigo, o adversário de Deus. E desde então ele trabalha para atacar Deus. E como que Satanás ataca Deus? Atacando seus filhos e a sua igreja aqui na terra. Essa é a forma. Mas também isso nos faz refletir que Satanás não é um Deus caído. Satanás é um anjo caído, criado por Deus. Então ele tem poder maior que os homens, mas o seu poder não é maior do que Deus. Amém? Por quê? Porque o Senhor o criou. Mas Márcia, por que então que Deus o criou? Deus não criou o diabo. Deus criou um querubim ungido. Mas Deus deu a ele, aos anjos, o presente que deu a nós. O livre-arbítrio. Deus não criou os anjos como robôs que não tivessem autonomia. Ele criou a mim e a você também com autonomia, com o direito de escolha. E ele pecou, se tornou o adversário de Deus, porque fez a escolha errada. Nós somos filhos de Deus com também o livre-arbítrio. Então, Satanás, ele não é todo poderoso. Ele tem o poder, mas ele é submetido ao poder de Deus. Amém? Esse poder que ele tem é controlado. Quem lembra de Jó? Quando ele pediu permissão para tocar na vida. Primeiro que ele pediu permissão para tocar na vida de Jó. Aí, crente, Satanás tem poder, mas esse poder dele é controlado. Primeiro ele pediu permissão. O que foi que Deus disse? Assim, olha, tu pode tocar em tudo. Tu toca nos bens, na família, só não pode tocar na sua vida. Porque a vida dele me pertence. Quem recebe? Você recebe? A sua vida pertence a Deus. Amém? A nossa vida, a minha vida pertence a Deus. E que território é esse que Satanás? Se nós estamos em guerra, essa guerra acontece em que território? Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram feitos. Esses mundos não é o mundo, universo. Não é a palavra cosmos, é a palavra aionos, que quer dizer eras. O mundo espiritual, invisível, e o mundo natural, visível.
Então, pela fé, nós entendemos que o Senhor criou esse mundo espiritual e o mundo natural. E essa guerra, ela acontece no mundo espiritual, nas regiões celestes. Os nossos olhos não veem, mas elas acontecem. Então, não é porque os nossos olhos não estão vendo que essa batalha não existe. E que nós precisamos estar atentos, conhecedores dela, para que a gente possa saber lutar, utilizar as armas certas. 1 Pedro 5,8 diz: Ele está ao nosso derredor como um leão a urgir em busca de quem possa tragar. Então, embora Satanás esteja agindo nas regiões celestiais, ele está de olho no plano natural, rugindo em busca de quem possa tragar. E aí me chama a atenção que a gente precisa ser o quê? Vigilante, atento, esperto, porque essa guerra acontece nas regiões celestes. Mas o espiritual, de lado espiritual, ele está olhando o natural. E a espreita, querendo traçar estratégias. O livro de Jó, no capítulo 1, diz que Deus se reuniu com os anjos. Deus se reuniu com os anjos. Satanás apareceu no meio da reunião. E aqui eu quero fazer só um parêntese. Porque Jesus, ele é educado, não é? Ele só entra onde a gente permite. Ele só vai aonde é convidado. Ele diz: eu estou à porta esperando. Jesus é educado. Espera ser convidado. Entre, faça morada, venha cear comigo. Mas o diabo não, ele entra sem ser convidado. Ele pula a cerca, ele arromba a porta, ele procura uma brecha para entrar, mesmo sem ser convidado. Então Deus estava com os anjos e Satanás aparece na reunião. E Deus pergunta: de onde tu vem? E ele diz: de rodear a terra. Ele está olhando aonde ele possa agir. Porque ele não se conformou de ser expulso da presença de Deus. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno. O sistema, quando ele diz que o mundo jaz do maligno, não é o mundo, o planeta Terra. O planeta Terra é do Senhor, foi Deus que criou. A terra é do Senhor, a natureza pertence ao Senhor. O universo pertence ao Senhor. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, não é o mundo planeta, é o sistema corrupto. Porque nas castas de demônios que existem na hierarquia, existem aquelas, os principados, que ocupam os primeiros poderes, que exercem influência nas pessoas de autoridade para causarem sofrimento e dor às pessoas aqui na terra. Trazendo corrupção, prostituição, lascívia, todos os frutos da carne. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é o sistema corrupto do mundo que jaz no maligno. Não é o planeta. O planeta pertence a Deus. É o sistema do mundo dominado pela influência das regiões celestiais do mal. Essas catástrofes naturais, esses abalos, essas coisas que acontecem, as pessoas querem atribuir apenas ao plano natural, muitas das vezes. Dizer que é pela negligência do homem, que o homem não cuida bem da natureza, que isso, que aquilo, não utiliza bem os recursos naturais. E aí, assim, lógico que tem o papel humano. Mas a falta desse papel humano também é influenciado por castas nas regiões celestiais. Os espíritos enganadores exercem influência sobre o mundo natural para causar dor, sofrimento e destruição. Então, isso que a gente vê, a corrupção, a fome, dinheiro que era da saúde, dinheiro que era... é a ação espiritual do mal, igreja. Os nossos olhos não podem contemplar. Mas hoje, para você chegar aqui, teve anjo lutando, guerreando para você chegar até aqui. Eu hoje convoquei, Senhor, eu te peço milícias de anjo para eu chegar na tua casa. Porque eu digo: Senhor, mas eu vou dizer para aquele povo, em nome do Senhor Jesus, que nós estamos em guerra. Existe uma guerra, embora a nossa vitória já foi declarada. Amém, igreja?
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que opera ao nosso favor. Mas por que a gente precisa ouvir isso? Para estarmos atentos, vigilantes, na brecha, torre de vigília. A gente precisa estar com os olhos espirituais abertos, desvendados. Nós não podemos viver a nossa vida achando que é para comer, beber e dormir. Usar o WhatsApp. Não é. Somos seres. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus para vir para o culto. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus quando estou passando por uma prova. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, é 24 horas por dia. E como eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu tenho um inimigo que quer derrotar a minha vida. E eu vou ficar na torre de vigília para que eu possa viver o extraordinário de Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz, em Efésios 2, igreja, eu não vou... Fala, Jesus, eu não vou ler as referências todas, tá certo? A palavra de Deus diz em Efésios que ele atua sobre os filhos da desobediência. Ele está agindo sobre os filhos daqueles que não pertencem ao Senhor, que não têm o conhecimento de Deus. Ele está agindo sobre os filhos da desobediência. Mas é só sobre os filhos da desobediência? Não. Ele também age aqui. Os que estão lá no mundo, guiados pelo poder de Satanás, ele não tenta muito não, porque já estão lá. Eles dão uma cutucada e deixa. Mas aquele irmão que está tentando sair das trevas, aquele que está lutando, aquele que está buscando, aquele que está indo, esse passa a ser alvo. Mas como que tu diz isso? Olha Pedro. Pedro estava com o Senhor Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, ele diz assim para os discípulos, olha, quem dizem aí que eu sou? Aí uns disseram, mestre, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus vendo que cada um dizia uma coisa assim, vocês que andam comigo, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz assim, Senhor, tu és verdadeiramente o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito. Pedro tinha acabado de receber uma revelação divina, cheio do Espírito de Deus. E aí Jesus começa a falar, olha, mas convém que eu seja entregue à morte. Você entregue à mão dos principais oficiais. Aí Pedro diz assim, mestre, passa de ti isto, não vai. Aí Jesus, olha, ele tinha acabado de receber uma revelação divina, tinha acabado de ser cheio do Espírito de Deus, e queria impedir a obra de Jesus. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Não era chamando Pedro de Satanás, era a influência no pensamento de Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Amém, igreja? Para trás de mim, Satanás, eu vou cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Amém? Então nós vamos repreender a influência do mal que tenta impedir que cumpramos o nosso propósito aqui na terra, igreja. Amém? Nós não vamos aceitar. E aí, 2 Coríntios diz que Satanás se faz passar por um anjo de luz, ele muda de forma, ele se faz passar por alguma coisa boa. Esses dias a Annalise assistindo um filme, e tinha um bicho muito feio, filme bíblico, desenho infantil bíblico. Ela, mamãe, quem é esse? É o inimigo de Deus. Mãe, ele é assim, feio desse jeito? Não, igreja, ele não é feio daquele jeito, não. Às vezes ele vem, sabe o quê? Forte, poderoso, dando fama, orgulho. Às vezes ele vem falando mansinho, sedutor, sabe? Quando Satanás, eu não vou ler, mas vocês acreditam que estão na Bíblia, viu? Satanás, ele iludiu Eva como? Satanás, ele mostrou a Eva uma fruta boa, bonita, agradável, que enchia os olhos. Aí ele mostrou para ela, vai Eva, come. Aí ela disse assim, não, eu não posso comer desse fruto não, porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Aí Satanás, na sua sagacidade, diz a Eva, Eva, é mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio, mas quer dizer que é Deus. Eva, tu não vai morrer não, tu vai só ser igual a Deus. O pecado dele, que ele quis ser igual a Deus, ele colocou para Eva.
porque a imoralidade dele, ele não quer que seja só dele, ele quer compartilhar conosco. Mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Aí ele disse para Eva, ainda chamando Deus de mentiroso. É claro que se eles comessem, eles iriam morrer, porque Deus não estava falando da morte física. Deus estava falando da morte espiritual, da separação eterna do homem com Deus. Mas Satanás, ele é mestre em mentir e enganar. Satanás quer deturpar a palavra de Deus. Satanás, sabe, ele quer mascarar, ele quer dar um jeitinho, enganar, para que a gente caia. Ele quer dizer que Deus está mentindo, que as coisas não são bem assim, que o pregador está exagerando, que não é bem daquela forma. Ele está esticando demais a baladeira. É porque a irmã Márcia está esticando. Não é assim? Satanás é horrível. Aí Eva come do fruto, ainda dá para o marido e o Adão come. Ele botou uma coisa bonita, não foi uma coisa feia. E a gente precisa entender isso. A igreja. Eu ia pular essa, mas eu não vou. Sabe, o cão é cão. Ele quer roubar a palavra de Deus do meu e do seu coração. Sabe o semeador que saiu para semear? As sementes que caíram no solo bom. O solo era bom, mas veio as aves do céu e roubou. Comeu as sementes? Esse é o diabo. A semente é a palavra de Deus que é lançada na tua vida para te gerar fé. Aí vem o inimigo e quer roubar a palavra de Deus do teu coração. Quer te distrair, quer tirar a tua atenção da palavra do Senhor. Quer trazer incredulidade à palavra. O filho pródigo, ou o cão, continua o mesmo. Gerando ele foi insatisfeito, porque ele cobrido de joia e de glória, reluzindo a glória de Deus, não estava satisfeito. Para ele era insuficiente, ele queria ser igual a Deus. A sua insatisfação era tão grande, e ele quer colocar insatisfação no coração do homem. O filho pródigo estava na casa do pai, comendo na mesa do pai, protegido sob a benção do pai, gozando da companhia do pai, na família do pai. Mas ele ficou insatisfeito. Na casa do pai não era suficiente. Ele precisava ir lá fora. Ele queria viver como se existisse vida fora da casa do pai. Ele queria ir para experimentar o novo. Porque Satanás foi jogado do trono de Deus para baixo. Então ele quer fazer, sabe o quê? O que ele fez com o filho pródigo, levou ele para comer o que sobrava dos porcos. Porque ele não quer ver eu e você na casa do pai. Ele quer nos ver, sabe aonde? Comendo o que os porcos deixam. Mas Deus tem um extraordinário. E hoje ele está nos lembrando que devemos estar atento a esse adversário, para que a gente possa comer na casa do Pai. Todos os dias o banquete que o Pai fez para receber o filho de volta. Colocar na nossa mão o anel, colocar no nosso pé, porque nós não somos escravos, somos livres. Sapato, trocar as nossas vestes. Amém, igreja? Atentos para o extraordinário do Senhor. O inimigo não pode roubar o nosso extraordinário. Amém? Não escute as mentiras do diabo. Não permita que ele coloque mágoa, rancor, sentimento. Não permite que o diabo fique colocando mentira contra a sua autoridade, contra os seus pastores, contra aqueles que presidem sobre você. E para finalizar, igreja, Jesus, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Ela é contra principados e potestades. Amém? Eu não vou ler tudo. Existe uma armadura de Deus que o Senhor nos dá para lutar contra o mal, que está descrita em Efésios. Ele diz o quê? Que a gente precisa do cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os nossos pés com a pregação do evangelho, ter o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Mas eu quero, antes de encerrar, que eu não vai dar tempo ler isso tudo, só mais 2 armas que o Senhor nos dá. Só mais 2 armas que o Senhor nos dá. Eu já pulei a armadura de Deus todinha, viu, igreja? Prometo, só mais 2. Mateus 17,
14, conta a história. Jesus tinha acabado de descer do Monte da Transfiguração. E aí Jesus desceu do Monte da Transfiguração radiante, né? Ele tinha acabado de revelar a glória e majestade aos outros que estavam com ele. E veio um homem lunático e se lançou aos pés de Jesus e disse para Jesus: mestre, cura o meu filho lunático que é atormentado por espíritos imundos, que joga ele no fogo, a vida dele corre risco. Nós levamos eu levei o meu filho até os discípulos, mas eles não puderam resolver. Aí Jesus olha para os discípulos antes de libertar e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Por que eu deixei para falar isso depois? Porque na frente a gente falou do escudo da fé, da armadura de Deus. O escudo, gente, representa a autoridade que Deus dá para a gente. Quando Jesus diz assim para eles: olha, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Ele está perguntando para aquele povo: cadê a autoridade que eu dei para vocês? Cadê a autoridade que o Senhor te deu? Usa ela. Pega o teu cajado, pega o teu escudo. O Senhor te concedeu a autoridade na cruz do Calvário. Você é filho de Deus. O inimigo quer, gente, botar na nossa cabeça que a gente não tem autoridade, que a gente não tem poder, que a gente não é nada. Quando a gente crê nisso, a gente está dando asas para ele. Mas nós temos autoridade. Então Jesus diz para eles: ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Aí Jesus repreende o demônio vai embora. Daquela hora em diante o menino é curado. Os discípulos com vergonha chega perto de Jesus. A Bíblia descreve exatamente isso, que em particular os discípulos, sabe por quê? Porque o cão quer envergonhar a nossa vida. O cão quer mostrar que a gente não é nada, ele quer botar a gente lá embaixo. Aí os discípulos perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu? Primeiro, por conta da incredulidade de vocês. Mas porque essa casta, porque eram muitos, só sai com jejum e oração. E aí eu quero, mesmo a hora avançada, falar só do jejum um pouquinho e da oração. O que é o jejum, igreja? Jejum não é barganha. Jejum não é troca. Jejum não é eu vou jejuar para eu conquistar isso. Não, jejum é santificação, é separação, é consagração. É eu mortificar essa carne física. Porque Jesus, ele disse assim, olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. É eu matar a minha carne para receber a autoridade de Deus. É isso que é consagração. Josué entrou na terra prometida, ele já estava em Canaã com o povo. Já tinha comido do fruto da terra, o maná já tinha parado de cair, só que ainda existia Jericó para ser dominado. Aí Deus chama Josué e diz assim: Josué, diga ao povo que faça a circuncisão. Naquela época, a circuncisão era uma aliança do povo com Deus, porque eles ainda não tinham Jesus. É lógico que eu sei que a nossa aliança é por meio de Jesus. Mas a circuncisão era uma separação. Era um selo, era uma mostra que aquele povo pertencia a Deus. Era um momento que aquele povo se separava, se marcava. Eu estou aqui, eu sou de Deus. O jejum é isso. É eu me mostrar. Senhor, esse corpo não me domina, eu sou espiritual. A carne não tem poder sobre mim, eu sou do Senhor. É eu matar a carne. Aí Josué faz a circuncisão de todos os homens, porque aqueles que estavam na terra que tinham chegado na terra prometida não foram os mesmos que saíram do Egito. Então eles não tinham sido circuncidados, porque todos os outros morreram no caminho pela incredulidade. Aí Deus, igreja, manda um anjo. O anjo diz para Josué a estratégia daquilo que ele tem que fazer para derrubar Jericó. Aí 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, no 7º dá 7 voltas e as muralhas de Jericó caíram. Porque a oração e o jejum, gente, o jejum faz isso quando a gente se consagra a Deus. A gente se consagra e as muralhas caem. A gente mata a carne e as muralhas caem. A gente se santifica, a muralha cai. A gente se separa, a muralha cai.
Nem só de pão viverá o homem. A não ser que você tenha um problema de saúde, você vai procurar orientação como você vai fazer um jejum. Mas se você não tiver problema de saúde, jejuma, mata a tua carne, igreja. O jejum nos santifica. E a oração. Moisés era um homem de oração. Moisés orava. Moisés tinha saído com o povo de Israel do Egito. E aí, igreja, tinha ele estava já na frente do Mar Vermelho, mas a carruagem de Faraó chegando, o inimigo atrás e o Mar Vermelho na frente. Moisés vai orar. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Quando Moisés disse, por que clamas a mim? Deus não estava dizendo, Moisés, por que tu está orando, não? Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, usa a autoridade que eu te dei. Toca nessas águas. Aí hoje Deus está dizendo para mim e para você, por que sofrereis tanto? Pega o cajado da autoridade que eu te dei e toca nestas águas. E o mar vai se abrir. E nós iremos passar. E o inimigo será afogado. Todos vão morrer. E nós vamos atravessar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. A oração nos dá essa autoridade. Amém, igreja? Jesus orou. Jesus orou o tempo todo. O povo de Israel estava lutando contra os amalequitas. E eu vou simplificar a história por conta do tempo. Moisés, quando estendia a mão, Josué, na linha de batalha com o povo de Israel, vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo na guerra perdia. Porque quando Moisés levantava a mão, ele estava dizendo, Senhor, abençoa. Senhor, é de tu que vem a vitória. É o Senhor que nos concede a vitória. É o Senhor que nos dá a bênção. O Senhor é que derrota os nossos inimigos. O Senhor é que nos faz vencer. Aí Moisés, quando levantava a mão, era abençoado. Quando Moisés abaixava, o povo perdia. Então Deus enviou Arão e Hur para ajudar Moisés a levantar a mão. Porque na vida de oração a gente precisa de gente que ora com a gente. Na vida de oração a gente precisa de parceiro. Alguém que ora, que luta as nossas lutas, que luta as nossas causas com a oração e com o jejum. Amém, igreja? Por isso nós somos corpo de Cristo. E o último exemplo é o de Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus... Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus foi ensinar a oração intitulada com a oração do Pai Nosso. E Jesus disse assim, olha, quando vocês orarem, vocês vão fazer assim. Aí ele deu tudo. Tem que ter agradecimento, tem que ter louvor, petição, perdão. Mas ele encerra a oração como? Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Gente, igreja, se pedir livramento do mal não fosse importante, Jesus não tinha mandado os discípulos pedir. Deus tem um extraordinário para mim e para você. E porque nós vamos viver o extraordinário, Pai, livra-nos do mal. Pai, livra-nos do mal. Pai, livra-nos do mal. Amém, igreja? Porque nós temos o extraordinário de Deus para viver. Pai, livra-nos do mal. Porque quando a gente cresce, igreja, quando a gente caminha para perto de Deus, o cão fica atento. O diabo, ele estava feliz em ver Eva no paraíso, gozando da presença de Deus. Deus passeava no meio de Adão e Eva. Se eu não posso estar na presença dele, eles também não podem. E ele foi lá tentar Eva. Nós temos um extraordinário. Ele vai querer nos roubar. Mas nós vamos estar orando na torre de vigília. Armado com as armas espirituais. Consagrados pelo jejum. Imbuídos pela autoridade da oração. Pai, livra-nos do mal. Aleluia. Nós vamos vencer, igreja. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Deus. E o extraordinário de Deus vai acontecer. Amém, igreja? Deus abençoe, irmã Márcia Almeida. Podíamos ficar à madrugada, sim ou não? Senhor, livra-nos do mal. Querido.